Gravar. Bom, boa noite, gente. Muito bem-vindos e bem-vindas ao Encontro do GIC, o Grupo de Estudos em Economia Comportamental. Essa é uma iniciativa que existe desde 2018. Começou como um grupo de estudos, né, entre alunos da USP e outros interessados em economia comportamental. E ao longo dos anos a gente foi expandindo as discussões em outros espaços, novas pessoas foram se juntando, olhando para essa perspectiva mais ampla de ciências comportamentais. Então, para quem é o primeiro encontro, acho que talvez Tainã, Bruce, é, não sei se tem mais alguém que é a primeira vez. Bem-vindos, e fiquem super à vontade para participar. Acho que a ideia é ser um encontro bem aberto e horizontal. Então, né, ter um espaço para troca, para perguntas e sugestões. É, Boa noite, Maria Cecília, Flávia, bom ver vocês aqui. É, Bom, gente, a gente acho que queria começar também o encontro de hoje, que tem o tema de mudança de comportamento em saúde, trazendo um anúncio institucional do próprio GIC, que agora ele vai passar a fazer parte, ser um braço de uma iniciativa maior, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Comportamentais, uma iniciativa que eu, Cláudio, Carol, Ju, acho que Isa e alguns outros colegas viemos estruturando. O lançamento oficial vai ser mais ou menos daqui um mês, né? Então ainda não é um spoiler, digamos assim, mas a gente já quis trazer esse anúncio aqui no espaço do GIC, porque você acha que muito uma continuação desse trabalho, né? Desses mesmos pilares, desses mesmos objetivos, e principalmente com esse foco em mudança de comportamento em saúde. Então, a gente tem duas principais vertentes. Uma delas vai ser atuar em projetos de impacto, de escala, na área de saúde, muito com essa perspectiva de saúde 360, de One Health. Então, olhar que não existe uma saúde individual sem a saúde coletiva e a saúde ambiental. Mas também, por outro lado, ter uma comunidade de associados. Então, ter uma forma de juntar pessoas interessadas em aprender mais sobre ciências comportamentais, em estudar juntas, em trocar e ter essa rede de colaboração. E vai ser ótimo para quem tiver interesse em se unir a essa iniciativa e que gosta dessas trocas do GIC, ter vocês com a gente. Depois a gente manda mais informações, mas acho que, caso, se você também puder mandar o link aqui no chat. Pode deixar, vou mandar agora que, né, mais à frente a gente vai mandar mais informações. A Flor não mencionou, mas é uma organização sem fins lucrativos. Então, é claro que não visa lucro, então porque toda ajuda importa nesse sentido. Mas vai ser muito bom poder ter todos vocês com a gente e co-construindo, né, o Instituto. Essa é a realidade. Vou mandar aqui no chat o link para o formulário. Boa. Acho que a ideia é ter um espaço mais estruturado, né, para a gente continuar essas trocas. Então, dando esse passo de formalização desses encontros agora em molde de instituto. Bom, é, e aí vamos pro tema de hoje, que é a mudança de comportamento em saúde. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo? Ah, Sim. Sim, mas tá dando que tá pausada? Vocês estão vendo em modo apresentação ou não? não. É, não, caramba. Rapidinho, que sempre dá esse problema. Agora tá normal, né? Sim. Boa. É, Bom, nos últimos 3 anos a gente vem trabalhando nessa pesquisa, que é uma metodologia para atendimento e para mudança de comportamentos e hábitos, a consulta comportamental.
É, acho que tem alguns dos coautores aqui, né? O Cláudio, a Carol, o Marcelo, a Ju, a Isa. É, e tô vendo aqui entre os participantes que tem gente que vem da economia comportamental, tem gente que vem mais da área de saúde, então vai ser um ótimo espaço para a gente ter essa discussão, que é justamente a integração dessas duas áreas, dessas duas perspectivas. A gente hoje vai ser um formato um pouco diferente no GIC, né? No geral, a gente manda um artigo e discute em cima dele, mas hoje a gente pensou em apresentar o que temos desenvolvido nesse sentido e depois ter uma rodada de discussões, perguntas e feedbacks para conseguir aprofundar um pouco mais no tema. É, Vou começar contando um pouco do contexto e, pessoal, quem quiser interromper e complementar, fiquem super à vontade. Mas faz 3 anos eu me vi, né, e junto com alguns colegas, a gente estava numa posição um pouco diferente. Acho que diferente do que alguns de vocês estão acostumados de olhar para projetos de ciências comportamentais a partir de uma perspectiva de escala, né, ter um problema a nível governamental, ou numa grande empresa, ou de saúde pública, e a partir daí ir chegando até o nível do indivíduo, tentando quebrar as várias camadas para entender no nível mais granular do comportamento. Nesse contexto, era um desafio diferente, né? Estando num contexto de startup muito inicial, vai num estágio early stage, como que é, a gente pensa soluções para promover mudança de comportamento no longo prazo, pensando num desafio que é complexo e multicausal, como nesse sentido a perda de peso e a mudança de comportamento, mudança de estilo de vida. E acho que também por estar nesse contexto diferente e vendo, estando pensando, né, junto de pessoas que fazem atendimento clínico, então junto de médicos e nutricionistas, tinha muito, acho que tinha por um lado um impeditivo de pensar em experimentos e soluções de larga escala, e por outro essa entrada para tentar juntar esse corpo teórico num ponto de vista clínico. E aí foi um pouco nesse espaço que a gente começou a experimentar com uma abordagem de atendimento individual, partindo dessa base teórica multidisciplinar das ciências comportamentais. E a cada novo profissional que se juntava ao grupo trazia uma bagagem diferente de conhecimento, e a cada, acho que, nova consulta a gente ia iterando uma metodologia, um modelo, e foi num processo muito empírico e muito interativo que esse conceito se formou. E acho que até por isso, né, em paralelo, a gente foi trabalhando nessa definição, estudando na literatura e conseguindo chegar nessa proposta. Então, a ideia de hoje, trazendo um pouco da agenda, é definir o que é a consulta comportamental, o que que é essa metodologia e esse espaço para abordar hábitos e comportamentos, trazer um pouco da aplicação no mundo real, que a gente teve a experiência, então, o contexto onde a gente fez quase 42 mil consultas, com cerca de 9 mil pacientes. E aí, como metodologia, nós realizamos grupos focais com os profissionais que exerceram essa função para reunir esses insights qualitativos quanto à definição, qual que é o valor, qual que é a função desse tipo de espaço e as diferenças com outras abordagens clínicas, como psicoterapia, um coaching ou uma abordagem de nutrição comportamental, por exemplo. E aí trazer alguns pontos de discussão com base na literatura. Então, o que que é a consulta comportamental, a partir, né, dessa definição? Ela é uma metodologia de atendimento para mudança de comportamentos e mudança de hábitos, sendo um espaço dedicado para focar nisso. Então, é um espaço específico onde a gente consegue parar e prestar atenção em fatores que são supostamente relevantes, que muitas vezes estão nessas decisões automáticas que a gente não para prestar atenção, mas quando presta, quando é guiado para se atentar a isso, a gente consegue perceber esses fatores que influenciam ou essas decisões que a gente faz, talvez sem pensar, mas não de forma inconsciente. E ela é muito centrada no comportamento, então ela tem um aspecto bem pragmático e delimitado.
e também parte numa base teórica das ciências comportamentais, que por definição é uma área multidisciplinar, né? Um termo guarda-chuva que incorpora várias áreas do conhecimento, várias disciplinas departamentais, e justamente por isso ela se faz capaz de sintetizar várias perspectivas que em geral não se conversam, né? Então, se olha dentro da psicologia, por exemplo, você consegue pegar alguns princípios e ferramentas da análise do comportamento, também uma perspectiva mais cognitiva, mas juntar isso com áreas, por exemplo, da saúde, que falam de mudança de comportamento em saúde, e também com a própria perspectiva da economia comportamental. E nesse espaço, o profissional, o cientista comportamental, ele guia o paciente ou o cliente, né? Ele funciona muito como um orientador e não alguém que prescreve ou que só provê informação, para que a pessoa ela entenda o seu próprio funcionamento. Então, tem aí um componente educativo sobre como a gente funciona, em especial em situações de autocontrole, de impulsividade, de tentação, que muitas vezes é pautado em expectativas e o entendimento equivocado, e que é, f- acabam moldando aí todo o processo de expectativas e de autocobrança. Então, tem também essa perspectiva de construir uma autonomia decisória no longo prazo. Só trazendo como exemplo, né, no caso, vai de um objetivo específico que você tem a aplicação no contexto de perda de peso, com um, vamos supor, um sistema que tem isso em mente. Para conseguir de fato atingir esse resultado, não é só uma simples intervenção para melhorar o consumo de vegetais ou então fazer com que a pessoa ande mais passos por dia, que você consegue um compromisso com esse resultado, que consegue de fato chegar nesse, nesses resultados finais, mas precisam de várias mudanças simultâneas e mudanças sustentadas em padrões de comportamento ao longo do tempo. E dos vários domínios que afetam esse objetivo maior, então a gente tem até, né, as perspectivas da medicina do estilo de vida, de alimentação, sono, atividade física, estresse, relacionamentos saudáveis e controle de tóxicos. Vamos supor que a gente pegaria um desses, a nutrição, e consegue quebrar em vários aspectos específicos, que é o raciocínio próprio aí do desafio comportamental, então quebrar até ficar exageradamente específico. E quando é aplicado várias vezes no mesmo contexto, a gente começa a observar esses padrões. Então, vamos supor, né? Alimentação, quebrar em refeições e quebrar nos problemas de cada refeição, então quantidade, qualidade, ou pular a refeição, ou não colocar certos macronutrientes, e aí aqui tem um padrão de vai sempre ter a sobremesa depois do almoço, só no contexto do trabalho. E aí o processo da consulta, ele faz um pouco junto com o cliente essa granularização, né, do desafio, até chegar num contexto bem específico e a partir daí identificar as barreiras. Então, vamos supor, a pessoa percebe que só come a sobremesa nesse contexto do trabalho, quando passa na frente de um brigadeiro que tem ao lado da máquina do cartão no caixa no restaurante que ela come todo dia. E a partir daí pensar nas estratégias apropriadas, baseadas no referencial teórico. Ela se baseia em 5 pilares, acho que a gente consegue resumir, mas o primeiro é a estrutura, que se pauta muito no processo do design comportamental, das 5 etapas de definir um problema, diagnosticar as barreiras, traçar estratégias, testar e escalar. E aqui a escala ela é entendida como algo longitudinal, então testando, funcionando e tendo uma percepção também de que foi algo fácil e prazeroso, essa regra decisória ou esse comportamento ele é automatizado e ele é incorporado ao longo do tempo. O segundo pilar é o estilo, então a dinâmica que se dá entre paciente e profissional e que vai se basear nos pilares da entrevista motivacional. Então, sendo um espaço centrado no paciente, que preserva a autonomia, não prescritivo e guiado muitas vezes por perguntas abertas que promovem essa reflexão.
O terceiro pilar é o momento, né? Então, o momento ou o processo que a pessoa tá, ou o estágio que a pessoa tá em relação a esse processo de mudança importa. Se ela tá num estágio de intenção ou já num estágio de ação pronta, né, para agir, ou de manutenção do comportamento. E aqui é muito uma adaptação pautada no modelo transteórico da mudança, que é um dos principais modelos nessa literatura de mudança de comportamento de saúde, que fala de desses diferentes momentos do processo, que a pessoa pode estar, às vezes, num estado onde ela está no momento de contemplação, de pré-contemplação, então pensando na mudança ou ainda nem pensando nisso, né? Não tem as intenções formadas, digamos assim. O quarto pilar, que é das ferramentas, então aqui entra toda essa base epistemológica da mudança comportamental e das ciências comportamentais aplicadas, principalmente o trabalho do pessoal da UCL, que tem feito esse esforço de integrar várias áreas que falam desse mesmo fenômeno de comportamento, então, com as BCTs e o COMBI, por exemplo, e também pegando um ferramental específico de diversas áreas, principalmente voltado para a formação de hábitos. E por fim, o quinto pilar é o mindset. Então, que tipo de sistema de crenças que a gente quer colocar, né, nesse paciente e que vem muito acompanhado de uma mentalidade de cientista. Então, de estar aberto a um processo de autoobservação, de traçar hipóteses, de testar, de experimentar, de esperar o erro e olhar para o erro também como uma oportunidade de aprendizagem. E aí acho que esses cinco pilares eles se relacionam mais ou menos dessa forma, né? Então aqui a gente tem as cinco etapas do design comportamental, que é um pouco a estrutura que essa conversa se dá no espaço da consulta, a dinâmica da entrevista motivacional, e aí essas ferramentas do momento e as ferramentas em si que são aplicadas nessa parte de diagnóstico e de formulação de estratégias, vendo o que é mais adequado de acordo com o estágio da pessoa. E aí, essa próxima parte de teste e escala que está infusionada no mindset que a gente pretende criar. E trazendo um pouco da aplicação, essa abordagem ela foi testada, então, em quase 42 mil consultas, com 29 profissionais treinados e cerca de quase 9 mil clientes entre março de 2022 a maio de 2025, num contexto de perda de peso e mudança de estilo de vida, em que os pacientes mesmo compravam um produto que daria esse suporte, daria esse apoio. E aí o produto ele era constituído da consulta comportamental, junto com consultas médicas e nutricionais, e um acesso a um app que conectava isso tudo com balança, plano alimentar. E aí o que a gente tem feito, então, são grupos focais com os antigos profissionais e pacientes para tentar chegar nesse consenso quanto à definição e à metodologia da consulta, entender qual que é o valor, qual que é o resultado que essa consulta atinge, qual que é essa função, entender quais aspectos foram relevantes do treinamento para isso, mapear as diferenças para outras práticas clínicas similares e potenciais de aplicação. E aí a análise foi feita a partir das transcrições, mapeando códigos, subcódigos e termos que apareceram nessas conversas, dessas interações. E aí, trazendo um pouquinho dos resultados que a gente achou até agora, por enquanto a gente conduziu só os grupos com os profissionais, ainda não conduziu com os pacientes, mas deu para ver que tem, né, um alinhamento bem grande quanto à definição do que é essa consulta e do que foi apresentado. Então, primeiro que ela tem muito essa estrutura e esse centro em um objetivo específico. Isso meio que puxa toda a abordagem. E esse objetivo ele é bem delimitado, ele é pragmático e ele não aprofunda tanto quanto talvez né, fosse feito em outros espaços, como a psicoterapia ou outras questões nesse sentido. Então, são fatores mais simples e corriqueiros de um dia a dia, mas que podem entrar no caminho de uma pessoa para cumprir suas intenções, né? Então, entrar nesse gap de intenções e ações e não seguir com as recomendações médicas. E aí, a partir daí, é feito um processo de identificação de barreiras e de traçar estratégias.
Quanto a referências e termos de bases teóricas, é interessante ver que surgem tantos temas de termos da análise do comportamento, quanto de uma abordagem cognitiva, ou então termos e conceitos mais da área de mudança de comportamento em saúde ou da economia comportamental. Então você tem realmente essa presença de ser um espaço multidisciplinar que permite essa integração e essa síntese de várias bases epistemológicas, em um mesmo espaço. Foi levantada no grupo focal também a importância de ser um espaço separado para abordar esses temas e não, por exemplo, só o final de uma consulta médica ou o final de uma consulta de um outro profissional. Não que não fosse possível integrar essas ferramentas, mas só que é algo diferente. Tanto pela perspectiva da gente conseguir estabelecer expectativas de que a conversa vai por esse lado, diferentemente de quando se vai numa consulta esperando um resultado ou um medicamento, né, um outro tipo de tratamento. Aqui já se seta essa expectativa de que o tratamento vai passar por uma mudança de rotinas e de hábitos, ou também pela construção de um espaço seguro e sem julgamentos e de acolhimentos para falar dessas dificuldades de um processo de mudança. Essa troca tem o paciente no centro com uma postura ativa e engajada, e o profissional ele está mais como um papel de guia, orientando e questionando, preservando a autonomia, mas de uma forma muito estruturada. Então não é algo muito amplo e difuso, mas tem, né, um caminho a ser percorrido pela dupla. O acompanhamento aparece também como algo contínuo, com foco no longo prazo e nesse monitoramento do comportamento, pensando na manutenção dessas mudanças, e também com atenção especial nos momentos de quebras de rotina que sempre acontecem. O que é normal, né, na vida de qualquer um, mas são momentos onde esse tipo de acompanhamento ele pode ser muito interessante para traçar novas estratégias. E o outro pilar é essa questão da mentalidade de cientista. Então, esses termos como teste, experimento, acerto e erro aparecem com bastante frequência nos grupos focais. Tem também esse aspecto da autoobservação e do autoconhecimento sobre o próprio funcionamento, e que ajuda a setar essas expectativas, reduzir a autocobrança e reduzir, às vezes, sensações negativas ligadas a isso. Então, uma ansiedade, uma culpa que muitas vezes aparecem quando se tem expectativas inadequadas sobre essas situações de autocontrole e do que é uma impulsividade, né? O que causa isso. Então, tem um componente educativo também sobre o funcionamento do próprio comportamento. E os profissionais identificaram que, apesar de não ser o foco do processo, tem competências que são desenvolvidas, como flexibilidade cognitiva, variabilidade comportamental e uma capacidade maior de adaptação e de autonomia e autoeficácia. Em relação às diferenças para as outras abordagens, foi levantado que tanto o escopo, o objetivo, quanto o caminho, né? Então, essa estrutura, a abordagem que é seguida, elas são bem delimitadas, justamente por ser talvez acho que uma metodologia, né? Algo mais coeso de como seguir, de como lidar. Então, por um lado, né, nem se aprofunda tanto, não é um assunto que traz um grau de sofrimento maior, que seria algo que você leva para uma sessão de terapia. Mas também em relação à estrutura de como conduzir. Então, não é algo muito solto ou com muitas associações. E depois de um tempo atendendo pessoas nessas mesmas queixas, nesse mesmo domínio, começam a surgir muitos padrões, o que torna mais fácil. E aí, esse foi um outro insight bem legal dos grupos, que dá diferença na sensação do profissional. Então, que essa consulta é vista como algo mais leve, justamente por ser mais definida, e aí exige menos do profissional cognitivamente durante e no pós-consulta. Como similaridade, foram apontadas algumas abordagens da análise do comportamento, nesse sentido de ser algo muito específico, centrado em comportamentos, bem pragmáticos e num processo mais curto. Só que, de diferença, né, é um espaço que abre para outras bases epistemológicas, para outras bases teóricas, e também é aplicado em outro contexto. Então, dessa forma, não se sobrepõe. Com relação ao terceiro tema, que foi sobre o processo de treinamento, esses materiais que a gente até apontou como parte dos principais pilares foram
nomeados, né, foram listados como os principais frameworks que os profissionais tinham em mente na hora de conduzir. E também foi ressaltada a importância de não ser só um treinamento pontual, mas sim estar no ambiente de troca entre pares para aprender com esses casos, conforme as dúvidas vão surgindo, e conseguir ir meio que destilando essa passagem de informação. Mas também ter materiais, além desses materiais teóricos, ter materiais práticos com regras decisórias de cada problema. Então, a partir dessa tradução, né, de um domínio, vamos por sono, como eu traduzo isso para pequenos blocos de comportamento? O profissional ou o grupo de profissionais vai criando essas regras decisórias de como reagir a cada tipo de barreira, quais são barreiras comuns, quais são um repertório de ferramentas que faz sentido nesse contexto. E também em relação à formação, ainda que né, seja aberto para várias formações, então nesse grupo de profissionais tinham psicólogos, nutricionistas, economista, educadores físicos, então tem uma médico, tem uma formação multidisciplinar, mas tem uma importância de ter um certo treinamento científico, principalmente por essa questão de traçar hipóteses e pensar em testes e conseguir unir com esse corpo do conhecimento da mudança comportamental. Então, ter um certo domínio da literatura, pelo menos nesse momento piloto. E aí, o último tema foi em relação aos potenciais de aplicação. Então, foi identificado que faria sentido é, aplicar essa mesma metodologia com outros padrões de consumo, como no caso das finanças, por exemplo, em que tem muitos paralelos com o comportamento alimentar. Ou também em questões de organização que envolvem, né, rotina, objetivos, hábitos. Então, por exemplo, no contexto de estudo, de escola, de prestar concursos, organização doméstica. E também em outras áreas de saúde, pensando até em abordagens, testar como que outros profissionais, dentistas, fisioterapeutas, médicos poderiam incorporar esses princípios. E, por exemplo, no contexto de hospitais ou de OBS, pensando em estratégias de prevenção e promoção de saúde alinhada a essa literatura da medicina do estilo de vida. E também em empresas com processos organizacionais. Acho que de próximos passos com a formação do instituto o nosso intuito testar esse treinamento em maior escala e também com outros profissionais e aplicação em outros contextos de saúde pública em alguns dos projetos que a gente já está em vista para um primeiro momento. É, Bom, e aí acho que essa parte da discussão eu pensei em abrir para a gente discutir em conjunto. Então, se tiverem dúvidas ou comentários, críticas, colocações, feedbacks, é, acho que a gente pode passar para essa etapa agora. Obrigada. Ah, eu achei que fosse uma mãozinha levantada, mas era palminhas. Sim, Eu acho que uma discussão que a gente tem de maneira recorrente é o espaço dessa metodologia dentro do sistema de saúde. Aí agora falando mais de saúde, assim. Eu acho que tem algumas pessoas aqui que trabalham na área da saúde, então seria muito bacana se vocês pudessem dividir com a gente o que que vocês acham dessa metodologia, se vocês acham que tem espaço, se vocês acham que faz sentido dentro de uma estratégia até de prevenção, mas também até se a gente pensar até adesão a tratamentos, também é possível aplicar essa metodologia.
Aquele É frequente. para falar, né? Fiquei até na dúvida agora. Tem, Então, tem sempre uma regra, Monique, que sempre quando começa as primeiras interações, vai ter um silêncio constrangedor, e aí depois de uns 10 segundos alguém não vai aguentar e vai falar. Então, não, eu sempre sou a pessoa que fala. Primeiro, eu queria parabenizar. é, eu acho que tem muita coisa de conteúdo teórico que eu não conheço, mas que eu fiquei naquele slide dos 5 pilares, e vou até dar uma estudada, porque eu fiquei no Prochas, que eu sou enfermeira, né? Vou me apresentar, sou enfermeira. É, eu trabalho com promoção da saúde, é uma pauta que eu gosto há muito tempo, eu sou da atenção primária, e por questões pessoais de saúde também, acabo entrando em interesse de outras, de essa questão de ciências comportamentais e tudo mais. É, eu achei interessante como vocês estruturaram, como vocês trouxeram outros referenciais, que eu acho que achei muito bacana, né? Que foi da questão multi, né? Que eu acho que é um pouco isso, né? Discutir também como é que vocês pensaram isso, né? É, em relação ao cuidado e a mudança individual, aí eu até quando eu fui ver o formulário aqui e quando falou de cuidado em saúde, o cuidado individual, eu atualmente trabalho no Ministério da Saúde, e toda vez que a gente vai falar já comentei isso em outros espaços, né? Quando a gente vai falar de ciências comportamentais, tem uma questão parece que a gente está falando de controle e o pessoal da promoção da saúde às vezes não gosta de falar sobre isso, né? E de uma área da promoção, né? De referenciais teóricos. E aí é interessante. A gente olhar para esse cuidado, e aí eu vi uma parte ali também de quando vocês falaram de autonomia, empoderamento dos, não sei o termo que vocês usaram, né? Então achei interessante também pensar nessa perspectiva mesmo da mudança de comportamento de fato, eh, e isso trazendo a pessoa para trabalhar o processo conjuntamente. Não é fácil. Eu acho que o desafio na saúde, estava até participando de um evento de inteligência artificial durante o dia hoje aqui, e também em outros espaços, a gente sempre fala, né? Na saúde sempre tem o problema de que os profissionais de saúde acham que se a gente sair do protocolo, a gente pode matar uma pessoa. Então, você fazer inovação na saúde, as pessoas, os profissionais de saúde já têm medo, muitas vezes, de sair do protocolo. Então, você fazer uma coisa um pouco diferente já fica. é, é, e aquela coisa e é muito prescritivo, né? Então, é muito bacana, assim, eu tô mais para aprender mesmo, viu, gente? Tô trocando impressões e dizendo assim, parabéns mesmo, porque. E com certeza eu vou querer estar próximo, porque eu acho que é isso, não estamos falando muito sobre o tema. Eu acho que de quem não, eu falo assim, que ultimamente vou fazer um perfil de quem não é especialista. Eu tenho a liberdade de falar, não sou especialista, então a minha opinião é sobre é, o marketing, ele usa isso muito bem, né? As pessoas vão vender. A gente trabalha, por exemplo, no próprio ministério, a gente fala do lobby da indústria no Senado, do lobby da indústria no parlamento. Eles fazem isso muito bem e a gente não sabe fazer isso para a parte, digamos assim, o lobby bom, né? O advocacy, ou isso, né? Ciências comportamentais. Não para. É aquela questão, né? O chocolate que está na hora de eu pagar a compra, mas na hora de eu fazer uma política pública ou de uma consulta individual, eu não sei fazer isso. Eu passo por isso todo dia, né? A gente está aqui, eu fui fazer. Hoje eu recebi meu salário. Aí eu comprei frutas, mas comprei um monte de docinho que tinha também lá. É, E aí eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa que eu preciso mudar os meus hábitos alimentares por questões de saúde. E aí também tem isso, tipo, aquela questão do clássico, né? Você vai no cardiologista que tem o tal do abdômen que não deveria ter porque faz mal para questões cardíacas. Tem esses preconceitos e essas análises, né?
quando você vai olhando pela visão do paciente também, digamos assim, né? Então é muita coisa para desconstruir, gente, é muita coisa, muita coisa. E vai ser um desafio bem bacana. É, e é isso, é mais para validar as hipóteses, que eu adorei também que vocês colocaram, né? O Mendsite da mentalidade de cientista. Aí, eu senti assim, inovação, porque a ideia é muito boa. Tem a questão da psicologia, tem design, tem Prochaska, tem tudo. E, Monique, E tem que testar mesmo. É uma coisa incrível, assim. Tô encantada mesmo. Eu quero ver acontecer também. E é isso, vocês já testaram isso também, pelo que eu entendi, né? E é muito bacana, assim, mas isso. e Falei vindo, demais. mas imagina, foi ótimo. E vindo dessa perspectiva, vai, de não especialista na área e, né, sendo profissional de saúde, deu para entender o que a gente quer dizer com esse conceito? Ficou claro ou tá em meio muito abstrato, muitos termos? Ah, então, não sei, eu acho que por exemplo, porque eu gosto, se você falar assim, a casa é azul, eu vou estudar o que que é casa e o que que é azul. Então, eu tenho perfil, eu vou investigar do que tá falando, né? Eu acho que aí, não sei, eu acho que aí precisa, que assim, aí, ai, não sei, eu acho que teria que ter mais. É porque eu não sou profissional de saúde da ponta, entendeu? Eu não sei se eu sou a pessoa para validar a sua pergunta. Porque eu tenho estudado um pouco o tema em outros espaços, eu tenho uma curiosidade, de outras coisas. Então, por exemplo, quando você vai falar de uma consulta individual de saúde, a pessoa ela conhece o protocolo de saúde, por exemplo, tem o guia, acho que é guia, tem um manual acho que é manual que eu sou apaixonada pela ai meu Deus, eu adoro, eu sempre esqueço o nome. Tem a régua de comunicação desse guia do manual de manejo da obesidade, que é da atenção primária. E porque eles conseguem, uma imagem, eles conseguem explicar para o profissional de saúde exatamente essa questão da régua de comunicação para o paciente e para o profissional de saúde, que é exatamente o atendimento dentro da linha de cuidado. Então, assim, é, é isso, o profissional de saúde que está na ponta, ele vai ser protocolar. É, Agora, eu não estou na ponta, então quando eu leio, eu penso o protocolar e eu enxergo a escala de Prochaska, ela está dentro desse manual, por exemplo, de obesidade, e eu consigo entender que a escala de Prochaska, como funciona. Entrevista motivacional também me lembro da faculdade alguma coisa. O design comportamental já é uma coisa que eu não conheço. Tá. Assim, conheço dos espaços que eu participo com vocês, na Cinco, em outros lugares. Então, talvez esses nomes, talvez não entenda, mas talvez o profissional não precisa saber não sei, é uma dúvida, tá? Não, Mas eu mas acho que o conceito geral dá para entender porque parece muito com a promoção da saúde, que é o que a gente já faz. sim. E foi interessante, porque você vem da saúde, então você está familiarizado com os termos que vêm da mudança de comportamento em saúde, É, né? O Prochaska e entrevista é, motivacional. Mas aí os que vêm dessas outras abordagens são as áreas novas. por exemplo, se tiver que fazer teste, que agora eu estou estudando por outras questões também, ferramentas eu não conheço, ó, BCT, BMAP, análise funcional, algumas coisas aqui eu conheço talvez como paciente, porque eu tenho esclerose múltipla, porque eu estou investigando altas habilidades, aí, porque eu estou investigando não sei o quê, porque um colega está investigando, não sei nem se tem a ver uma coisa com a outra, estou dando um exemplo, né? Então, assim, eu não sei. Aí tem alguns profissionais que talvez não tenham conhecimento, mas é uma oportunidade exatamente para o Instituto fazer essa capacitação mesmo, né? Que eu acho que também é um objetivo, né? Que essa seria Mas, a área nova. sim. Agora, uma coisa que tem uma resistência, não, uma coisa, eu vi que o Cláudio está com a mão levantada, mas eu ainda já te passo a palavra, Cláudio. Eu queria fazer uma pergunta para você, então você não vai precisar nem Para passar. mim, Eu vou fica devolver à para você na vontade. sequência.
Ai, meu Deus, fala. É que você lá no comecinho você falou sobre uma percepção que as pessoas têm quando ouvem falar em ciências comportamentais, uma questão de controle. Não sei se eu entendi direito o que você disse. E eu queria entender um pouco melhor o que que é isso que as pessoas acham que tem a ver com controle. Sim. Eu tô falando, eu tenho curiosidade sobre o tema e tenho participado de curiosa e de entusiasta no tema, dos espaços da Cinco, de várias coisas da ENAP com vocês, maratona e tudo mais. E quando eu vou discutir isso para dentro da instituição, por exemplo, ou de espaços de promoção da saúde, da academia que eu vim, por exemplo, o pessoal às vezes não gosta do termo, porque o comportamento. A palavra comportamento na promoção da saúde, eles não usam mudança de comportamento, eles usam é, adoção, como é que chamam? Adoção de. Ah, meu Deus, esqueci agora, só porque eu falei. É questão de conceito, mas depende do referencial teórico. Como é que é? Boas práticas, adoção de hábitos saudáveis. Porque aí, mas o que que eu entendo? Por exemplo, adoção de hábitos saudáveis. Aí no material do Ministério da Saúde, eu não sei nem se tem essa palavra comportamento, mas é uma questão de, por exemplo, quando vocês explicam, eu faço uma leitura de que está falando de adoção de hábitos saudáveis para mudar comportamento, certo? Porque tem uma... Gente, eu não sou estudiosa do assunto, mas vou tentar me fazer entender. É, tem uma corrente que seria tipo, vai prescrever a promoção da saúde. Então, eu vou chegar no consultório e aí eu vou prescrever. Eu literalmente, a pessoa vai falar, eu vou pegar uma receita e vou passar a mesma receita que eu vou passar para o Cláudio, eu vou passar para a Flávia, eu vou passar para todo mundo, entendeu? Eu não vou considerar as particularidades. E aí, na promoção da saúde, que a parte do mestrado também, e é uma área que eu gosto, e a gente trabalha com determinantes sociais da saúde. E aí, o determinante sociais da saúde, ele vai considerar que é o que eu acho que as ciências comportamentais também considera, que é educação, se a pessoa se tem condições de comprar ou não, se a pessoa Ei, Suzete, que bom, me ajuda aí, Suzete, tá falando no chat que ela também é enfermeira. Se ela, por exemplo, vamos supor, já fazer uma consulta com a pessoa que é Bolsa Família lá, que a pessoa é pobre. Você não vai mudar o comportamento da pessoa se ela não tem dinheiro para comprar as coisas. É nesse link, nessa perspectiva. Então, se eu vou falar, por exemplo, a gente tem que mudar o comportamento da pessoa porque ela não está comendo bem, só que ela não tem dinheiro para comprar aquilo. É, é nessa linha invisível da palavra que você perde uma pessoa que não vai assistir, às vezes, um Essa, tema né? sobre isso. Isso, o Entendi. cuidado para não culpabilizar, a Débora falou bem. Entendi. Isso, aí eu vejo isso tanto na academia, na universidade, na saúde, né? Eu fiz Fiocruz e depois eu fui para a USP. Tem a mesma discussão, assim, da galera da promoção da saúde. E quando eu vim para o Ministério, aí a vigilância em saúde usa, às vezes, a abordagem de comportamento, porque aí vem para essa questão da vigilância em saúde. E aí tem umas disputas também. Mas eu não sei se A isso palavra faz comportamento diferença. vem mal acompanhada, né, geralmente. Isso, por isso Tipo, que quando eu vou explicar para dentro do Ministério, eu tenho que fazer uma volta para não Malabarismo, falar, na às vezes, verdade. sobre isso. mas aí Mas quando você usa o termo hábito, aí não tem Aí tudo essa. bem. Às vezes, às vezes, então, depende de quem que eu estiver falando. Por exemplo, eu vou falar de, tem a 5, por exemplo, de ciências comportamentais que é do MGI. E como é que trabalha? Vai ver, por exemplo, tem técnicas por exemplo, experiência do usuário, de adoção. É até mais fácil, né? É para é, é porque saúde é mais difícil mesmo. Para aqui eu tenho feito assim, para tentar explicar por que que a pessoa não usa o meu SUS digital. Então você tem vacina, vacina é um bom exemplo. Por que que a pessoa não está tomando a vacina? Aí o pessoal fala, porque tem a questão da Gente, depois que eu tive Covid, as palavras me somem muito fácil, da desinformação. Então, isso aí não é porque ela não quer, ela tem este comportamento, então tem que explicar.
o comportamento da pessoa, aí a pessoa entende do que eu estou falando. Mas Entendi. pode ser que não seja um problema aonde vocês estão discutindo, porque eu vejo que a pauta ela tá caminhando da mesma forma, entendeu? Eu acho que a gente que é do público que está ficando para trás da saúde pública. E é uma defesa pequena, mas que eu estou tentando fazer ainda aqui para dentro. Mas no privado, eu acho que vai ter, às vezes, uma entrada melhor. Não sei se tem alguém aí também que pode. Ó, cuidado para não culpabilizar, é a mesma coisa. Eu estou lendo os comentários, se você quiser ler. Sim, não, tô vendo. É, a Auristela pessoa. ou Débora, se quiserem. É, mas é isso, assim. Mas é isso, eu sou uma pessoa que eu fico problematizando, tá, gente? Não é para dificultar, é para problematizar, para a gente construir e pensar junto. Então, eu achei muito bom isso, por exemplo, como é que, se eu tivesse que trazer isso para cá, mas eu gosto de fazer isso, a gente tem que traduzir para o público da gente também, né? Não, com É, certeza. E até essa colocação que você trouxe é uma das discussões que o último encontro do GIC foi pautado nesse artigo, que é uma das discussões atuais das ciências comportamentais, que é você mover só de soluções individuais para soluções sistêmicas, né? Então, como que você adota essa perspectiva mais de um S-frame, que chama? Que está muito alinhado com essa abordagem dos determinantes ambientais e sociais mais amplos, sem ir para uma perspectiva que talvez justamente culpabilize o indivíduo. Então tem esse componente de discussão ética. Mas é muito interessante, acho que isso de como diversas áreas de conhecimento interpretam palavras de formas diferentes e da importância de você sim. utilizar a retórica adequada quando você está trazendo uma ideia nova, né, de um campo para o outro. Essa é uma última coisa, assim, pensando que eu tenho visto, porque eu estou na área do Ministério agora, que é de que a telesaúde está aqui a gente tem discutido muito a questão dos mais especialistas, a questão da clínica. Quando eu escuto abordagem individual, eu já penso na clínica também, né? Isso é interessante. Eu acredito que no grupo tenha pessoas que fazem essa abordagem também, né? É, e é isso, é a questão do público-alvo mesmo, né? Mas achei bem bacana, é um desafio e tanto mesmo, muito legal. Mas para Monique, essa sua Oi. pontuação, ela é muito boa, porque eu já ouvi ela na Fiocruz. Então, ressoa aqui. Mas eu acho que é uma coisa também de quando apresentar a metodologia mais profundamente, que geralmente a gente não tem tempo, né? Foi o meu caso na Fiocruz ou em outras apresentações. Porque quando a gente pega o design comportamental para aplicar, a gente leva super em consideração o contexto da pessoa. Então, se ela tem condição financeira ou não tem, se ela tem tempo, né? Sei lá, se ela consegue cozinhar ou não consegue. Então, acaba que a gente contempla essa perspectiva dentro do próprio design comportamental. Porque aí você vai construir. Porque se você quer construir uma solução que seja efetiva, você tem que considerar o contexto que a pessoa está, as capacidades, né, as oportunidades que ela tem, então, utilizando o Combi, a própria motivação. Então, tudo isso acaba também sendo considerado. E aí, se a gente for pensar também no manejo pelo gente, agora pela entrevista motivacional, também tem isso de você, que se você impõe, né? Quanto mais você impõe, mais resistente a pessoa fica. Então, pelo manejo da entrevista motivacional, a gente também consegue fazer com que seja algo co-construído, né? E que seja algo que a pessoa de fato quer realizar, ou que ela se dê conta, ou a gente ajuda também com que ela se dê conta de que faz sentido para ela e que há um benefício grande em mudar um determinado hábito. Então, trazendo só um pouco mais da teoria, porque eu acho que se a gente explicasse um pouco isso, né, talvez. É,
dirimisse uma dúvida, né? Que eu tô vendo que vai ser recorrente. É, talvez em Eu acho que a gente vende mal o nosso produto das ciências comportamentais em alguns espaços da saúde. Que é bem isso que a Caroline falou mesmo. sim, Eu tô pensando faladeira hoje. não, mas pensando em Mas você acha estratégia, que a gente vende mal? Por quê, assim? Então, por exemplo, é isso, talvez é, vai vender mal, maneira de dizer, viu, gente? Por Não, exemplo, fique a gente vai tranquila. assim, ó, não dá tempo da gente falar, é isso, assim, não sei, porque as pessoas não conhecem, gente, o que a gente, esse design, ciências comportamentais, as pessoas não conhecem, não adianta. Não, não é que não conhece, né? Tem um monte de gente que conhece, mas na saúde, você defendeu, você viu, né? Eu não sei, eu tenho impressão, porque dentro da universidade, pelo menos no campo da saúde, quem for aqui da saúde pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que nos outros campos, por exemplo, porque esse laboratório, por exemplo, está na USP, né? Ele não fica nas ciências da saúde, ele fica em outro campus, não é? na verdade, a gente desenvolveu isso como um instituto, que é uma organização externa, mas em parceria com o Marcelo, que está na psicologia da USP. A psicologia é outro, padrão ouro para essas coisas, né? Porque a psicologia é psicologia, né, gente? Ó, padrão. Mas eu não sei, Marcelo, acho que pode falar melhor que a gente, então. Mas é porque eu acho que os outros, não sei, o Mas pessoal não conhece. assim, acho que em termos de estrutura da apresentação, talvez uma parte interessante é que essa abordagem é uma tentativa de síntese de várias perspectivas. Então, dependendo de onde a gente for apresentar, vale explicar com profundidade os princípios que não são daquela área, né? Então, tipo, a Monique, que é da área da Sim, saúde, isso. não precisava explicar sobre entrevista motivacional e modelo transteórico, mas explicar no detalhe o design comportamental vai ser algo novo, vai ser um conhecimento que talvez agregue mais nesse sentido. Não, mas eu achei ótima a apresentação, não tava nem Monique, falando disso, não, deixa eu te tava perguntar uma falando coisa. pra fora mesmo. Posso perguntar uma coisa aqui para Monique? Sim. Monique, quando você fala que a gente não vende bem, o que que você acha que precisaria ser feito para vender melhor? Então. Eu não sei, acho que é traduzir mesmo. Eu tenho sentido. Gente, pode ser, sabe o quê? Comunicação. Eu não sei se foi a pandemia que piorou. Eu acho que a comunicação, não sei. Vocês estão sentindo? Não, tem uma dificuldade de comunicação hoje em dia. Mas. O que que. Assim, dos espaços. Mas, assim, pode ser uma coisa dos espaços que eu estou também e que eu tenho um viés, tá? Aí, nos espaços que eu estou, eu tenho feito isso. Eu tenho tentado meio que traduzir com exemplos do que eu estou falando. E aí, por exemplo, ciências comportamentais, por exemplo, na galera de tecnologia, é o UX, que é a experiência do usuário, é a jornada do usuário. É a jornada do usuário para entender por que que ele não vai até a UBS tomar a vacina. Ah, ele não vai porque ele trabalha. Então, se a UBS está aberta no horário que ele trabalha, então a gente tem que pensar o quê? Ampliar o horário da unidade de saúde para ele conseguir ir lá, se o problema dele é esse. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai adotar a prática de ir na UBS, porque o horário vai estar ampliado, entendeu? Eu tento, a gente dialoga mais, aí eu posso estar dando exemplos errados, é isso que eu falei, eu não sou não especialista, né? Mas, não sei, e aí talvez eu público mesmo, que eu tô no meio, talvez eu esteja investindo nas pessoas erradas. Não sei, o que que vocês acham? Mas eu vou te falar uma coisa, a gente também não sabe vender pauta saúde no parlamento, também não sabe não, viu? A gente sabe responder o que chega, mas a gente não sabe lá para dentro defender como deveria ser. Então, eu acho que tem umas coisas que é do setor também, sei lá. Eu Ó, acho que desculpa, fala, Cláudio.
Por favor, mas pronto, Não, Marcelo. vai lá, depois eu vou na Eu sequência. ia falar que eu não sei se é um problema de comunicação. Eu acho que talvez seja um problema da saturação dos canais de comunicação, porque hoje em dia é muito difícil a gente conseguir prestar atenção em alguma coisa por tempo suficiente, né? Assim, qualquer conversa um pouco mais comprida, ela é interrompida muitas vezes por sinais externos, né? A não ser que a gente tenha uma combinação de deixar o celular desligado do lado de fora do recinto, ninguém vai conseguir prestar atenção pelo tempo suficiente numa conversa que está rolando. Então, eu não sei se é uma dificuldade de comunicação, não. Eu acho que não é uma dificuldade de comunicação, mas posso estar enganado. Sobre comportamento e saúde, enfim, acho que não tem duas coisas que estejam mais estreitamente relacionadas uma com a outra no âmbito da saúde, né? A gente sabe já há quase pouco mais de 100 anos que comportamentos são responsáveis por sérios agravos à saúde das pessoas. Hoje em dia, talvez doenças não, né, doenças crônicas não comunicáveis, como é que é? Não comunicáveis. Não sei se não Não sei transmissíveis. não transmissíveis. Doenças crônicas não transmissíveis são a principal causa de mortalidade, né, quando olhadas agregadamente. Então, falar sobre comportamento e sobre estratégias ou intervenções para mudança de comportamento, eu acho que se o pessoal da saúde não entende, é porque eu não sei se não entende de fato, né? É porque tem um outro problema, né? Que somos todos especialistas em comportamento, em mudança de comportamento. E o senso comum carrega, né, empurra a gente na direção de certas, né, assim, certas máximas que elas estão enganadas, né, porque o senso comum em relação a comportamentos sugere que a gente deva educar, sensibilizar, né, instruir, treinar. O senso comum, né, sugere que, pô, tá fazendo assim porque quer, se não faz diferente é porque não quer fazer diferente. Então, eu acho que o senso comum, do qual todos nós somos né, estranhamente dotados de uma quantidade parece suficientemente boa, né, ele atrapalha um pouco, eu acho, a lida com essa questão do comportamento, da mudança de comportamento em saúde, porque tem certas coisas que não são muito intuitivas. E aí eu acho que isso é difícil, né? Talvez essa seja uma barreira grande, né? Quando a gente traz para a mesa uma proposta, uma intervenção ou uma maneira de tratar o problema que é contraintuitivo. Ninguém acredita de saída, né? As pessoas às vezes também não acreditam nos números, ou não são capazes de entender o resultado de uma pesquisa, ou ficam muito temerosas, né, de colocar em prática alguma coisa que vai contra o senso comum, ou que vai ultrapassar essas fases da educação, da comunicação, da sensibilização e do treinamento para tentar modificar um comportamento. Mas, para terminar meu comentário, duas coisas. Eu acho que o que nós estamos falando aqui hoje é de consulta comportamental, que é uma abordagem um a um, né? Uma estratégia de construção de um plano colaborativo entre um profissional e um cliente, que tem por finalidade mudar um comportamento que é do interesse do cliente. Né? Então, não é uma coisa muito hierárquica ou top-down, na qual eu digo para você, Monique, o que eu acho que você deve fazer. Você diz para mim o que você acha que você gostaria de fazer de diferente e a gente vai tentar construir alguma coisa juntos. E aí eu fico me perguntando o quanto que essa abordagem ia trombar ou ia tropeçar nos determinantes sociais da saúde, porque se aqui o caminho é trabalhar com capacidade, oportunidade e motivação para promover uma mudança de comportamento, aí, sendo a mente humana, né, essa máquina maravilhosa, né, de limites imprecisos, a gente pode descobrir ou inventar coisas que façam sentido para qualquer um, não é? Para qualquer um. E se isso for uma coisa que daí, né, levar a uma outra mudança de comportamento possível, e daí isso levar a uma outra mudança de comportamento possível, de repente, né, a gente não vai ter resolvido a vida da pessoa como um todo, mas a gente pode ter ajudado, né, ali,
uma outra pessoa a resolver um ou outro problema da sua respectiva vida, o que é muito diferente de quando eu acho, quando a gente está usando insights comportamentais para sugerir mudanças em políticas públicas. Aí sim, eu acho que é uma outra guerra, né? Uma outra guerra. Mas era esse meu comentário. Cláudio, minha pergunta para você agora. Eu queria só entender, eu não sei se eu entendi a sua frase, sobre o senso comum e o profissional de saúde. Eu não entendi se foi uma crítica ou se foi como se o profissional de saúde não entendesse. Eu não entendi a sua fala. Se você puder repetir. É, existe uma discussão quente e não muito recente sobre para que serve a razão humana, Monique. A razão humana, aparentemente, ela não serve para a gente detectar e conseguir diferenciar o certo do errado. Aparentemente, a razão humana, ela evoluiu ao longo da espécie, ela evoluiu ao longo do tempo para dar para a nossa espécie a capacidade de argumentar e sustentar certos argumentos e certas crenças para se defender, né, de potenciais agressões ou potenciais inimigos. Com isso, nós somos vítimas do que essa literatura das ciências comportamentais, das ciências comportamentais chama de vieses cognitivos, heurísticas, né? Erros sistemáticos do pensamento, profissionais de saúde ou não, sendo seres humanos, tendo um cérebro, modelo, né, último upgrade, 300 mil anos atrás, estão sujeitos a isso, né, aos vieses cognitivos, às heurísticas. E aí tem essa discussão bela sobre como é que a razão, né, o suprassumo, né, a capacidade top da humanidade, como é que ela pode vir assim com erros, né? Porque esses caras pensam em heurísticas e vieses como mal funcionamentos da mente humana, né? Essa tal racionalidade limitada. Então, o que eu acho que a gente, todos nós somos vítimas, todos nós, seres humanos, que sejamos profissionais de saúde ou não, e ser profissional de saúde eu acho que não protege ninguém de nada, né? Não é à toa que a gente vê um monte de profissionais de saúde cuidando mal da sua própria saúde, muitas vezes tendo recursos para fazer bom uso dela, de que o senso comum, ou isso que a gente chama de senso comum, é algo que limita a nossa capacidade de enxergar valor, por exemplo, nas intervenções das ciências comportamentais. Então, não foi uma crítica aos profissionais de saúde. Eu sou médico, neurologista, há 25 anos, falo com lugar de fala, não é? E eu sempre brincava muito com as pessoas que me tratavam assim com certa deferência, porque eu era médico, neurologista, eu falava, cara, eu estudo isso há muito tempo, eu sou um ser humano ordinário, né, que caio em todas as peças e sou vítima de golpes. Eu sou, né, os médicos, eles não são muito diferentes da população geral. São pessoas humanas que têm dores e necessidades e buscam seus prazeres, enfim. Então, não foi uma crítica ao profissional de saúde e não foi uma crítica de maneira nenhuma, foi só uma observação a respeito de como eu vejo, né, atualmente o funcionamento. Foi uma resposta também à sua provocação, né, de que a gente comunica mal as ciências comportamentais dentro dos meios da saúde. Ah, obrigada. Marcelo? Opa, você sabe que eu ouço bastante esse comentário que a Monique tá trazendo, essa ideia de que a gente comunica mal, né? Ou comunica para vender melhor. Eu acho, eu ouço bastante, eu acho que tem uma certa verdade nisso mesmo. Em alguns casos a gente comunica mal mesmo. Mas eu acho o seguinte, eu vejo muita tentativa de lidar com isso, fazendo assim simplificações. Assim, até as pessoas vão trabalhar mais com exemplo, mais com a prática. E acho que a questão não é só pensar na qualidade da comunicação, mas é pensar assim nos diversos lugares que a gente tem para comunicar. A gente tem muitas maneiras de comunicar, né? Comunicar a questão mais prática, a questão às vezes mais teórica, a questão da pesquisa que embasa a teoria, a questão de resultado. E eu acho que para a gente ser mais bem compreendido, a gente precisa comunicar muito, né? Aumentar muito assim a comunicação em várias esferas diferentes. Acho que
Cláudio levantou a questão dos vieses cognitivos, né? Todos nós estamos submetidos a isso, né? E cada um de nós tem os seus vieses particulares profissionais. Então, o que a gente precisa mesmo é comunicar mais. Comunicar mais e comunicar de muitas maneiras diferentes, assim, resultados, pesquisa. Acho que quanto mais a gente faz isso, mais a gente tem chance de ser aceito. A gente faz pouco isso, né? Em geral, a gente comunica ou estratégias bem-sucedidas ou exemplos. A gente precisa fazer comunicações em todas as esferas possíveis, eu acho. Né? Comunicação científica é um campo amplo, né, de discussão que tem muitas frentes, assim, eu acho, para serem enfrentadas. Não, legal, Marcelo. E acho que tem muito isso de que comunicação não é só o conteúdo, né, que você comunica, mas o contexto onde isso tá e como você adequa o conteúdo a quem que é esse outro lado para se fazer entendido. Então, quando você consegue, não sei, mapear quais são as palavras que esse contexto muda, quem que é o mensageiro ideal, qual que é o formato ideal de comunicação, entrar nessa retórica desse outro campo do conhecimento, é mais fácil transmitir as ideias em si. Meio quando você consegue adequar a forma a isso. Isso aí. Pessoal, não sei se mais alguém tem alguma, não sei, feedback, dúvida, colocação, comentário. Só queria comentar que, assim, eu acho que é sempre uma questão de linguagem, porque, assim, eu dei umas aulas uma semana atrás e eu perguntei bem no comecinho, antes de começar a dar aula, quem tinha escutado falar de ciências comportamentais, economia comportamental, e ninguém tinha escutado. Quando eu faço os meus atendimentos e eu falo de ciências comportamentais, as pessoas não se sentem muito confortáveis. Parece que você está fazendo um julgamento da conduta da pessoa. Eu, particularmente, normalmente uso estratégias de mudança de hábitos e não coloco muito a linguagem de ciências comportamentais. Isso se recebe muito melhor do que quando eu começo a falar de ciências comportamentais, parece que eu estou dizendo alguma coisa sobre a sua conduta. Então, eu acho que é uma questão de adaptação de linguagem com quem que a gente está falando. Se a gente está falando entre nós, obviamente a gente entende perfeitamente do que é. Mas com pessoas que nunca escutaram falar, não é bem recebido, né, esse termo. Então, eu particularmente mudei a minha estratégia para utilizar a mudança de hábito. Que interessante isso, Maria Cecília. Você sabe que a gente teve uma longa conversa, né, Carol, Ju e Cláudio, sobre qual termo, mas bem, bem interessante essa perspectiva de que A gente está sempre vai para um termo, depois a gente pensa de novo, não, acho que é melhor o outro, e aí depois pensa de novo. E eu acho que tem, e essa indecisão tem muito a ver com o que você falou, tem muito a ver com o público, né? Realmente, vão ter públicos e públicos em que, né, talvez caiba mais hábitos e outros talvez caiba mais comportamento. Mas esse é um ponto importante. Desculpa, você é da área da Da área saúde? financeira, financeira. Ah, da área financeira. Tá. E mesmo na área financeira, comportamento cai como um julgamento, ou eu tô aqui te analisando para dizer o que está errado, eu acho que por aí. Exatamente. Ah, Assim, sentem como se a gente, assim, ninguém gosta de falar de dinheiro, né? Então, já o fato de começar a falar de dinheiro já é um tabu bastante grande. Aí você vai falar de comportamento, a pessoa se sente julgada. Então, eu tenho percebido e eu comecei a mudar, e isso realmente mudou a postura da pessoa a receber as informações do que eu estou querendo passar para ela. Então, no meu caso particular, não sei se outros casos têm sido assim na área financeira, mas no meu caso, isso mudou a postura da pessoa a escutar sobre ciências comportamentais, sem falar de ciências comportamentais, né? que interessante. Interessante. Pode falar, Marcelo. Ou foi um erro? Eu sempre acho que é bom contar um pouco da parte teórica, de onde você se baseia. Isso ajuda as pessoas a entenderem. Agora, eu acho que dessa discussão, vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho. É a ideia de que comportamento é uma palavra que tem muitos significados diferentes, né? Depende da área que você vai, comportamento tem um significado muito diferente.
mesmo assim, aqui quando a gente fala em português, comportamento, e fala na psicologia, comportamento tem a ver com as áreas que são chamadas behavioristas, né? Então, comportamento está associado com behaviorismo. Agora, já em inglês, mesmo na psicologia, a palavra behavior, ela tem um sentido completamente diferente mesmo. Behavior tem a ver com as abordagens que são as abordagens não psicodinâmicas. Então, o comportamento é oposto à psicanálise, à análise junguiana, né? Acho bem interessante. Na economia, comportamento tem outro sentido, completamente diferente. Quando a pessoa fala de behavioral studies, ela está falando em geral de qualquer estudo que não é estudo quantitativo, né? Que não é estudo baseado em leis gerais ou em regras normativas, né? Behavior tem a ver com tudo que você coleta de dados num, 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 numa situação de investigação. Então a gente começa daí, sabe? Quando a gente fala de comportamento, a palavra comportamento tem impacto dependendo do grupo para quem está se dirigindo, né? Em alguns sentidos mais positivos, outros negativos. E é muito diferente isso no Brasil de outros lugares. É interessante pensar nesse aspecto comunicativo, porque a recepção da noção de comportamento é muito diferente, dependendo do contexto que você está. E isso que você falou da associação com behaviorismo, Marcelo, eu acho que é até uma das fontes de estranhamento ou de rejeição quando está no setor público. Certo. Até pensando em psicologia social crítica, todo esse contexto eu acho que tem a ver. Tanto que tem críticas, por exemplo, inclusive para TCC também, como se fosse muito individualizante, e tudo. Eu acho que acaba caindo nessas discussões que nem não são necessariamente, não tem necessariamente a ver com a metodologia, mas que são associações que estão ali, enfim, sendo construídas há muito tempo. Com certeza. E que são muito contextuais, assim, culturais. Essas impressões são muito diferentes quando você pega, assim, Estados Unidos, Europa. É muito diferente. É muito diferente, assim, a recepção, a palavra comportamento e a palavra cognição. Porque elas são, eu acho que assim, a ideia de você enfatizar os estudos básicos mostra o contexto em que assim, as palavras comportamento e cognição dependem muito do contexto teórico de onde elas vêm, né? Vocês me permitem adicionar alguma coisa também? Boa noite, pessoal. E aí tem o segundo desafio depois disso, né? Porque tem a questão de ser ouvido, né? Mas eu, por acaso, até por gostar muito do tema, eu acabo tendo pessoas por perto que já conhecem muito o assunto mesmo assim. Por exemplo, meus sócios no escritório que a gente tem, todo mundo já leu Kahneman, todo mundo já sabe do que a gente está falando. Mas mesmo assim, você vai ver exatamente no dia a dia deles, você vê se eles estão de fato querendo aplicar ou fazendo esforço para aplicar, e muitas vezes você não vê, né? Então, são pessoas incrivelmente bem informadas, que conhecem o assunto, que têm respeito pelo assunto, mas que, por outro lado, você não vê um caminho direcionado para aplicação, né? Então, em alguma medida, eu acho que não sei se as pessoas têm algum certo receio do medo da perda da autonomia de alguma forma, né? De alguma forma de se sentir menos agente por conta disso tudo. Pelo menos no meu ambiente, tenho imenso privilégio de estar num ambiente de pessoas muito capazes, né? Muito especialistas naquilo que fazem. E muitas vezes eu vejo gente com algum nível de distanciamento, mesmo tendo bastante conhecimento sobre o tema. Então, ele tem o outro lado, né? Porque, é claro, vocês estão falando da entrada, né? Que é super relevante, né? Das pessoas entenderem, saberem que existe a área, de terem os primeiros contatos e tudo mais, mas muitas vezes, mesmo pessoas que têm todo esse ferramental, ainda têm dificuldade de adesão, né? De alguma maneira, mesmo assim, entendeu? Então, muitas vezes acho que as pessoas, às vezes, acho que elas ficam um pouco assustadas com tudo isso também, né? Um pouco dessa perda de agência propriamente dita, né? De autonomia, acho que às vezes assusta um pouco essa. Nossa, eu sou tão influenciável assim. Eu acho que as pessoas, mesmo muito sabedoras de tudo, falam, me deixa aqui, porque, especialmente com esse mundo que eu estou falando, são pessoas que têm muito, assim,
muito orgulhosas daquilo que foram capazes de fazer sempre, sabe? Então é meio, eu fui responsável por tudo de alguma maneira, né? A pessoa que conseguiu sempre tudo e não gosta de ter isso de alguma maneira relativizado, né? Então, às vezes eu sinto nesse outro ambiente que conhece tudo isso mesmo assim dificuldade de adesão, assim. Não, bem interessante isso. E eu acho que às vezes é até esse distanciamento entre ler o conceito e conseguir associar, incorporar isso para a própria vida, né? E talvez até no espaço da consulta comportamental se trabalha muito isso, de que não só trazer qual que é esse princípio, que em tese funcionaria em escala, ou num desenho de intervenção e tal, mas alinhar essas próprias expectativas sobre o funcionamento, por exemplo, numa situação de impulsividade, de autocontrole e de seguir aquela. Até a discussão da Lisa. Feldman Barrett. Isso, do penúltimo encontro do GIC, de entender o funcionamento para ser um arquiteto das escolhas futuras, né? E não do Uhum. momento, enfim, que você já está, onde não tem muita margem de atuar. Porque se você pensar assim, quando eu dou aula e trago essas informações sobre as heurísticas, os viés principais, as pessoas veem como que é um erro que eu já cometo, mas como é que eu utilizo isso? Eles não sabem como aplicar e utilizar isso a seu favor. Eles veem como é um erro e pronto. Assim, estou fazendo uma coisa errada. Mas, assim, se você não trouxer informação sobre o contexto dela particularmente, sobre aonde que a gente normalmente erra dentro do nosso dia a dia, que se veja bem aplicado no dia a dia, e como fazer que eles entendam que isso não é só um erro, você pode utilizar isso mesmo para seu favor. Então, é um erro que você pode utilizar para você mesmo. Então, não entendem como aplicar. Então, o simples fato de dar esse conceito, ele fica ainda muito abstrato para quem não estuda sobre isso e estratégias para como utilizar isso para a sua vida pessoal. Então, eu percebo que uma coisa ainda muito abstrata, por mais que você explique, são os viés, tal, precisa explicar como utilizar a estratégia para seu dia a dia e utilizar isso a seu favor. Então, tem que vir com essa explicação, porque senão fica um conceito que ainda as pessoas não entendem. Super interessante. E, Maria, nesse contexto de finanças que você aplica, você faz um pouco esse trabalho de, tipo, identificar os vieses, tá? Sim, não só identifico os vieses, mas trago muito no contexto da pessoa. Assim, eu já faço, obviamente, um entendimento comportamental dessa pessoa e eu começo a fazer estratégias justamente vendo quais são os hábitos que ela tem. Então, essas estratégias são totalmente, trago justamente da realidade dela, o que que ela pode fazer de estratégia utilizando e explicando, olha, esse é um viés para trazer essa conexão, não só o conceito, mas trazer essa conexão de o que a gente está fazendo é utilizando esse viés que a gente tem a favor de você. Então, quais são as estratégias para você não cair nesse viés, utilizando ele como uma ferramenta, criando essa ferramenta justamente como estratégia para mudar esse comportamento, mudar esse hábito, na verdade, sempre falo. Entendi. Não, super interessante. Acho que deve ser alinhado um pouquinho com essa perspectiva, né, da saúde. Só que eu Suzete, ainda acho que é bem mais fácil finanças do que saúde, na verdade. eu não tenho experiência na área de finanças, então não sei dizer. Suzete, você quer acrescentar algo? Se quiser falar, fica à vontade. Vi que você mandou aqui no chat. Não, gente, é a primeira vez que eu assisto, né? Foi a Flávia que enviou o link, eu sou aluna da Flávia. E eu sou enfermeira, mas há 2 anos eu comecei a atuar como planejadora financeira. Então, eu gostei muito da fala da Monique e compartilho bastante com a fala da Maria Cecília também, que é bem o que a gente aprende nos cursos na área de finanças comportamentais. Foi o que chegou primeiro a mim, e aí depois, buscando mais conhecimento, foi que eu cheguei até a Flávia.
E aí parece que vira um caminho sem volta, a gente vai caminhando, caminhando, e no curso da Flávia que eu vim entender realmente essa magnitude, né, das ciências comportamentais em diversas áreas, né? Então eu comecei a identificar muito das ciências comportamentais para a área da saúde mesmo. Eu comecei a imaginar assim, nossa, mas como eu poderia aplicar ciências comportamentais na área da saúde? E aí, buscando na minha memória o que eu já vivenciei na área da saúde, assim, principalmente no nível da gestão, em muitos aspectos. E aí eu falei para a Flávia, eu estando ali na beira do leito trabalhando ou participando de alguma intervenção, por exemplo, das áreas de qualidade, das áreas de controle de infecção, das áreas de educação, em algumas instituições que eu passei, que são pouquíssimas, eu sinto que, de alguma forma, eu fui submetida a algumas intervenções que tiveram ali como pano de fundo ciências comportamentais, mas com outro nome. Talvez essas pessoas, de alguma forma, aplicaram ciências comportamentais sem saber que estavam aplicando ciências comportamentais. E eu acho que é uma tendência que chegue aos profissionais, aos gestores, com essa roupagem. Isso é ciências comportamentais. Sim. Não, tem muitos exemplos, né? Até dentro da literatura, exemplos famosos que não necessariamente vieram dessa perspectiva na concepção, mas que depois foram, interpretados dessa forma. E, mas, Sim, exatamente. Mas na área de finanças, a gente, nos cursos, né, que a gente faz na área de comportamento e psicologia financeira, inclusive eu fiz um curso recentemente de psicologia integrada ao planejamento financeiro, que a gente teve esse conteúdo, né, sobre estágio da mudança, sobre entrevista motivacional e questionamento socrático um a um, né, porque é muito mais diferente do que o abrangente, né, dentro da educação financeira, por exemplo, porque o um a um é mais sobre ouvir e sobre fazer as perguntas certas do que impor métodos para a pessoa seguir. não, bem legal. Interessante que teve essa perspectiva dentro da parte de finanças também. É, Posso dar uma contribuição? Ah, com certeza, Marcos. Bem, vai ser Obrigado. sua primeira vez participando, certo? Aqui. Justamente, peço desculpas Bem-vindo. Obrigado por ter chegado. Boa noite primeiro para todas e todas e peço desculpas por ter chegado atrasado, não acompanhei a apresentação e assim, estou muito contente com o debate, né, pelos seus diversos aspectos, né, e multiplicidade, né, de opiniões. Eu fui secretário de saúde por 2 vezes. E no meu município, fui diretor do COSEMES, aqui no Rio de Janeiro, e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde também, da região serrana. Só que a minha formação é de economista. Né? Eu sou economista, cientista político e historiador. Então, não tem nada a ver com. A Nízia, de certa forma, me salvou um pouco, e o José Serra, lá atrás, também me deu essa carta de alforria, né? Porque também era ligado a questão especificamente de formação na área de saúde. E assim, é muito interessante. Hoje voltei para o mercado financeiro com o fim do mandato, né, que existiu, e então consigo já ver os dois aspectos, né, quando o pessoal de finanças fala, o pessoal da saúde fala. Né? E aí, quando eu falo da saúde, eu falo com recorte específico na área da administração pública. Né? O que me chamou sempre a atenção dentro da administração pública, né, em relação aos servidores especificamente, foi o que a colega anterior colocou, de certa forma, que é uma área extremamente protocolizada. Né? Assim, talvez a gente tenha que visitar lá a burocracia de Weber para poder entender melhor todo esse processo e o que isso causa do ponto de vista psicológico, cognitivo, né, e de rotinização do trabalho do servidor público, que é muito difícil você quebrar isso. Né? Obviamente, a gente tenta, né, de todas as formas, fazer essa sensibilização, e eu não sou tão cético assim, não. Eu acho que muitas vezes, né, principalmente quando você está na ponta, como a colega falou,
né? Por exemplo, dentro de um posto de saúde que você precisa fazer prevenção e promoção na área da saúde, eu acho que as pessoas são bastante abertas a esse tipo de coisa, né? E vejo o próprio Ministério, a Secretaria de Estado, também, de alguma forma, criando, né, daquilo que a gente chama de linhas de cuidado, por exemplo, quanto à obesidade, como foi citado, uma série de situações que as pessoas são sensibilizadas, sim, entendeu? É claro que existe um aspecto comunicacional que aí é o desafio de qualquer empresa. Qualquer lugar do mundo, o problema é comunicação. Isso aí está colocado aqui, está colocado para o resto do mundo inteiro, né? Porque as pessoas hoje, praticamente, elas não querem te ouvir, né? Elas querem te ouvir para te dar uma resposta e não para te entender. Esse é o grande problema. A pessoa já está ali colocada esperando para te dar uma resposta. Dificilmente ela quer entender a tua situação. Então, acho que, de alguma forma, quando você junta esses dois mundos, né, das finanças corporativas, das finanças ligado a você ser um planejador e o mundo da saúde, se existe alguma intersecção, é justamente a intersecção de que você consegue, de alguma forma, transmitir, através de mudanças de hábito, de comportamento, né, uma diminuição da ansiedade. Porque na saúde você cria ansiedade. Por tentar atender aquele paciente dentro das determinantes da saúde, principalmente em comunidades extremamente pobres, em que você fala de alimentos saudáveis, quando é verdade, a pessoa, quando vai ao supermercado, está indo buscar ultraprocessados, porque são alimentos muito mais baratos e o que cabe dentro do bolso dela, e dentro das finanças, obviamente, quando você fala, né, de um planejamento financeiro, você também está colocando isso para ela, que ela, né, precisa se organizar para que amanhã ou depois não venha sofrer angústia com endividamento e vai para aí afora. Então, acho que isso une essas duas coisas. E eu não sou tão cético em relação a quebrar isso. Eu acho que quando a gente está um pouco mais distante da realidade, das pessoas, do dia a dia, é que a gente fica cético em relação a certas situações. Quando a gente consegue sair e romper a bolha, que a gente também vive, acaba vivendo a bolha da academia, a bolha da especialização profissional, a bolha de uma série de coisas, e vai direto conversar com as pessoas, né, e se encontrar com as pessoas e ouvi-las, né, no sentido não de querer dar resposta, mas de querer entendê-las primeiramente, eu acho que a gente, de alguma forma, consegue levar esses conceitos. Claro, né, que o que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado com a hiperespecialização, que é um problema de todas as carreiras. Eu falo economês, vocês não vão entender, né? O colega que é médico, se quiser falar de medicina de uma forma rebuscada, eu não vou entender nada, como paciente. E assim vai em todas as carreiras. Então, isso, acho que, para mim, a forma, talvez seja o nosso grande desafio, né? A gente quer levar ciências comportamentais para mudar hábitos, mudar comportamentos, mas a gente acho que precisa também simplificar, e eu acho que isso está colocado dentro das ciências comportamentais, a linguagem, entendeu? Eu vi outro dia numa experiência muito interessante de mudança de diário oficial, que é, pô, todo mundo que obviamente está na gestão tem que ler diário oficial, né? E assim, a forma com que a experiência, eu acho que foi de um cientista comportamental no Peru, mudou a forma de construir o diário oficial, fez com que as pessoas começassem a ler em 80% mais o diário oficial, que é uma forma institucional de você poder ali colocar determinadas situações, né, regras estabelecidas, de estabelecer a burocracia, que está colada, né, com o dia a dia das pessoas da administração pública. Então, eu acho que se a gente consegue simplificar a linguagem, não tão preocupados, né, com se as pessoas vão, isso vai, de certa forma, quebrar, né, a forma com que os acadêmicos ou não acabam se colocando para o público geral, para os seus alunos, vai para fora, eu acho que isso não é o problema, porque as pessoas estão abertas a ouvir, desde que a gente consiga fazer com que a gente se entenda também, porque esse que é o grande problema, porque às vezes você senta na frente de um enfermeiro, de um médico, de um psicólogo, de qualquer outro especialista ou de um economista para tomar algum tipo de informação, de conhecimento, o cara te joga um montão de jargão em inglês, o cara te joga um montão de jargão acadêmico, o cara te joga como se a gente estivesse falando em pessoas que estivessem niveladas assimetricamente com o mesmo nível de conhecimento. Então, se a gente rebaixar um pouco, na minha opinião, no sentido de não transformar isso em qualquer debate, mas um debate que seja acessível, né? Eu acho que a gente consegue, de alguma forma,
fazer com que isso ganhe capilaridade, entendeu? Na minha avaliação. Claro, quando a gente chega um pouco com essa arrogância que às vezes nos é natural, né? E aí as pessoas obviamente ficam, opa, pô, ainda mais como um servidor público vai mexer na minha rotina, putz, caraca, faço isso há 20 anos e dá certo. Pô, você vai chegar aqui e vai querer mudar isso, seja através de consultoria, seja de um departamento, seja de qualquer forma que você queira rever situações de rotina de burocracia. Porque é justamente isso, a gente é extremamente muito protocolizado. Essa rotina acaba nos atrapalhando. Desculpa se me alonguei, mas é só para passar um pouco da minha visão. Mas super interessante, Marcos. E somos colegas de profissão, sou economista também, que me aventurei aí na área da saúde. Mas do que você falou, me lembrou de dois pontos. Um é que, assim, eu acho que o cientista comportamental, ele tem muito um papel de poliglota de diversas áreas do conhecimento, né? A economia comportamental nasce de psicólogos que aprendem a falar o economês e começam a trazer conceitos de uma área para outra. E acho que pegando essa perspectiva aplicada, são economistas, com psicólogos, com designers, com, enfim, neurocientistas, sociólogos, etc. Só que talvez, acho que um próximo passo, ou quando a gente fala em mais aplicações, é também conseguir fazer essa tradução dos campos de conhecimento para uma área mais ampla, né? Sem usar realmente jargões técnicos ou como falar de comportamento sem falar de comportamento, já que muita da discussão da noite envolveu a problematização com a palavra em diferentes contextos. E acho que um outro ponto legal que você trouxe foi em relação ao papel da escuta, de não ter só a resposta pronta e de né, ter um espaço para ouvir o outro lado. E que acho que grande parte da comunicação é isso, é você só estar lá para, enfim, absorver. E acho que um dos grandes valores que apareceram com relação à consulta comportamental é ser um espaço dedicado que a pessoa tem para falar sobre aspectos que, em geral, passam no automático, passam sem parar para prestar atenção. E aí o cientista comportamental vai fazendo as perguntas e vai demonstrando atenção e interesse para ouvir essas respostas. Então, acho que tem esse aspecto. E quando fala em projetos mais de escala, principalmente com o setor público, eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, aplicando ciências comportamentais. E quando chegava nessa hora de vender projetos, acho que o mais importante era justamente isso. Você primeiro ouvir o outro lado, entender qual que era a dor, qual que era o calo, qual que era a terminologia que era utilizada e a partir daí adequar o discurso para conseguir fazer essa conexão, né? Ao invés de ir com um pitch pronto, digamos assim. Então, bem bacana essas contribuições. Falando isso de linguagem, de fato, essa questão, eu acho que existe uma barreira também de mudar a linguagem, porque assim, as pessoas se sentem que quando falam a sua linguagem, da sua profissão, eles se veem mais inteligentes, mas a gente não pensa com quem que está falando. Outro dia eu estava falando com um alto executivo de uma empresa e ele falou para mim, não é possível que a gente agora, nessa geração, não possa falar de fluxo de caixa, porque eles não entendem o que é fluxo de caixa. Eu falei, qual é o problema de não poder falar fluxo de caixa? Se você tem que falar para essas pessoas com um termo diferente para eles entenderem, fala com um termo diferente. Assim, qual é o problema disso? Eu acho que existe uma barreira, sabe? De continuar falando aqueles termos que parece todo mundo inteligente e que faz você se sentir um pouco elevado na sua posição. E eu falei, mas assim, se você está falando com um contexto de pessoas que não entendem esses termos, então o problema pode ser seu, tem que adaptar para eles entenderem, porque senão não vai conseguir o seu objetivo. Obviamente, pode mencionar? Pode, mas tem que, tipo, sabe, explicar o que significa esse conceito nas palavras deles. Não é que a gente não possa falar, mas tentar levar para um pouco mais para os termos que eles utilizam para trazer essa conexão
entre a palavra técnica e a palavra que eles utilizam no dia a dia, né? Mas é uma barreira. Eu achei engraçado quando ele falou para mim isso, né? Então, legal o exemplo, Maria. Sim. Acho que linguagem é muito sobre identidade também, né? E a linguagem especializada de uma profissão acaba sendo essa barreira de entrada, assim, para você se identificar num grupo. É, gente, alguém tem mais alguma colocação? Não? Então, muito obrigada pela participação, pela atenção, pela troca. A Carol mandou no chat o link do Instituto, quem tiver mais interesse. E imagino que todos estejam no grupo do WhatsApp do GIC. A gente vai mandar as informações do próximo encontro por lá. Acho que deve ser daqui a 2 meses. Tá bom? Então, boa noite e obrigada pela participação. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.